Eu convido você a abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo, escrita aos Efésios. Nós começamos a estudar recentemente, semana passada iniciamos a primeira parte do sermão do capítulo 2. E hoje nós vamos dar continuidade. Efésios, capítulo de número 2, nós leremos o capítulo todo. Acompanhe a leitura que farei, mais uma vez, relembrando aí aquilo que já lemos a semana passada, mas fortalecendo alguns preceitos. Diz assim, portanto, a palavra do nosso Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisos por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Oremos. Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra, que, como sabemos, é viva, é eficaz, que penetra o mais profundo do nosso ser e que nos conduz à Tua vontade e à Tua verdade. Por isso, ó Deus, nós clamamos para que o Senhor nos abençoe nessa noite, de modo que, ao estudarmos a Tua palavra, sejamos impactados por ela, edificados, iluminados pelo Teu Santo Espírito, e que, apesar de mim mesmo, o Senhor me use como instrumento nas Tuas mãos, para o Teu louvor, para o meu próprio bem e o bem dos meus irmãos. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Semana passada nós tratamos desse capítulo, dando ênfase
nos destaques que o apóstolo Paulo dá a respeito da nossa realidade antes de Cristo. E nós afirmamos aqui que para você compreender o tamanho da riqueza da graça de Deus, primeiro você precisa entender o quão pecador você era. A gente só consegue mensurar o tamanho da riqueza da graça de Deus a partir do momento que nos enxergamos antes de Cristo e olhamos para nós e vemos, puxa vida, nós não merecíamos nada disso. À medida que nós conseguimos fazer essa autoanálise, entendendo que antes nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo a inclinação da potestade do ar, como filhos da desobediência, inclinados a cumprir os desejos do nosso coração, da nossa carne, da nossa mente, como filhos da ira, quando nós entendemos o quão depravados éramos, mais fácil vai ficar compreender o tamanho da riqueza da graça de Deus. Então isso nós trabalhamos a semana passada, dizendo que nós estávamos sem Cristo, sem Deus no mundo, ou seja, a nossa situação era uma situação deplorável, uma situação de extrema depravação, e que justamente Deus poderia nos manter dessa forma, e se Ele nos condenasse dessa forma, Ele seria justo. Mas vimos também que o Senhor mostrou a sua graça. Então nós já vimos que o conhecimento a respeito da nossa realidade sem Cristo é essencial para entendermos o tamanho da suprema riqueza da graça de Deus em nosso favor. Como nós já começamos a falar, sem entender a nossa condição natural, não perceberíamos o quão grande é o amor de Deus para com os seus. Assim, a carta de Paulo aos Efésios é uma declaração do grande amor e bondade de Deus pelos seus e o que devemos fazer para demonstrar verdadeira gratidão justamente por essa vocação que fomos chamados. Assim, Paulo nos fala, como nós já manifestamos a semana passada, sobre o porquê que Deus mostra essa riqueza de graça em Cristo, ou seja, a manifestação da suprema riqueza graça de Deus em Cristo Jesus. Isso você vai encontrar aqui no capítulo 2, justamente aí no verso de número 7. Lembra aí comigo? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. E aí pula aí, assim, bondade para convosco, em Cristo Jesus. Esse é o objetivo de Paulo. Ele vai tratar daquilo que Deus fez, uma vez que você era pecador miserável, filho da desobediência e da ira, sem Deus no mundo, o que Deus fez na sua vida para manifestar, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça aplicada em Cristo Jesus. Então, diante disso, irmãos, nós vemos que esta suprema riqueza da graça de Deus em Cristo Jesus, ela é manifestada nesse contraste daquilo que você era e daquilo que Deus fez por você. Da sua condição natural para a sua realidade em Cristo. Para a sua situação sem Deus no mundo, como filho da desobediência, filho da ira, e agora achegados a Deus, reconciliados em Deus, feitos como um só povo, como família de Deus. Então, vejamos qual que é essa maneira que Deus manifesta, portanto, a suprema riqueza da sua graça em Cristo Jesus para nós. Isso fica manifestado no primeiro contraste entre vida e morte. O verso 1 do capítulo 2 vai dizer: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E quando nós vemos no versos 5 e 6, nós encontramos assim: E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com quem? Com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Um dos temas importantes a respeito da suprema riqueza da graça de Deus em nosso favor é justamente essa ressurreição. A primeira ressurreição que é tratada lá em Apocalipse como sendo aqueles que passaram pelo novo nascimento, pela conversão. Sobre estes não pesa mais a condenação da segunda morte, da morte espiritual.
Essa é a conexão que as Escrituras fazem. Nós que estávamos como ossos secos, no vale de ossos, e que por nós mesmos não tínhamos nem como nos levantar, sob a ação de Deus, fomos ressuscitados, não apenas vivificados, mas com a ação do seu Santo Espírito em nós, ressuscitados agora, para viver uma vida para o Senhor, como o povo de Israel, como comunidade dos santos, como Paulo vai dizer. Não há mais distinção entre Israel e os gentios. Aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor, essa suprema riqueza da graça do Senhor, foram feitos o muro de separação que havia entre judeus ou povo de Israel e os demais, foi derribado. E aí de dois ele fez um só povo, uma só comunidade, ou o que ele chama aqui de família de Deus. Mas isso só é possível porque primeiro Deus nos vivificou, porque Deus nos deu vida, mesmo sendo a nossa realidade de morte espiritual. Como Ezequiel 37 fala, eu, o Senhor, o fiz. É Ele. Nós não podemos dar vida a nós mesmos. Nós que estávamos espiritualmente mortos, se não fosse a ação de Deus, ou melhor, a suprema riqueza da sua graça, se não fosse isso, nós continuaríamos mortos. Então essa é a primeira bênção, né? Ou a manifestação. Deus pega ossos secos e transforma num exército vivificado pelo seu Santo Espírito para servi-lo durante o nosso tempo aqui. Essa é a primeira manifestação nesse contraste. O segundo, olhando aí para o verso 4, nós vamos encontrar assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do quê? Do grande amor com que nos amou. Ou seja, segundo o contraste aí, ou seja, a suprema riqueza da graça de Deus é manifestada no contraste do amor ou do grande amor de Deus ao invés da inimizade. O texto diz que antes de Deus manifestar a sua riqueza ou a riqueza da sua graça, nós éramos inimigos, estávamos separados, estávamos sem Cristo, estávamos sem Deus no mundo. E a ação de Deus em manifestar a riqueza da sua graça demonstra um amor grandioso que supera e quebra essa realidade de inimizade, gerando unidade, gerando conciliação, gerando comunhão. Então, a suprema riqueza da graça de Deus em Cristo Jesus é manifesta quando, ao invés de nos manter separados, longe, inimigos, agora Ele nos alcança segundo o grande amor com que nos amou. O verso 6, a parte final, diz que Ele, em Cristo, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, Ele nos trouxe para perto. Ele nos deu um lugar de honra. Nós que éramos inimigos, agora somos colocados sentados à sua mesa, sentados próximos do Senhor, em comunhão, em intimidade com Deus. O verso 13, compare aí comigo, ele diz: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, ou seja, que eram inimigos, fostes aproximados pelo quê? Pelo sangue de Cristo, ou seja, a obra de Jesus Cristo, que é a demonstração do grande amor de Deus. É assim que a palavra resume, né? Porque Deus prova o seu grande amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos inimigos, quando ainda éramos pecadores, quando ainda não merecíamos absolutamente nada. Então a suprema riqueza da graça de Deus, uma vez que você reconhece quem você era, é manifestada pelo fato de que Deus, olhando para você, alguém desprezível, alguém depravado, alguém em rebeldia, alguém em ira, alguém em inimizade, e mesmo assim Ele resolveu te amar. Com grande amor. Isso é a manifestação da riqueza da sua graça. Irmãos, não tinha absolutamente nada em nós que motivasse a ação de Deus em nosso favor. É por isso que se chama graça. Algo imerecido.
E como ministros da reconciliação, esse é o mesmo sentimento que nós temos que ter. Nós não evangelizamos as pessoas simplesmente porque nós temos empatia para com elas. Muitas vezes nós vamos evangelizar pessoas que nós olhamos e falamos, Senhor, esse aí não merecia não. Mas nós também não merecíamos. Talvez no nosso coração pecaminoso, você olhe até para alguém e fala assim, esse aí eu não ia querer ter no céu. Mas Deus, olhando para nós como inimigos, resolveu nos amar. Então quem é você para decidir quem vai ser alvo ou não do amor de Deus? E é por isso que somos chamados como sacerdotes para proclamar as virtudes desse Deus para todos, em todo lugar, para que estes se arrependam e desfrutem do grande amor com que Deus resolveu nos amar. Essa é a manifestação da sua graça. Você que não era alvo e nem tinha nenhuma coisa em si mesmo para mover o amor de Deus, você foi alcançado por esse grande amor. Isso é manifestação da graça do Senhor. Então Deus manifesta a sua graça, primeiro te tirando da morte, te ressuscitando espiritualmente. Segundo, aplicando sobre você o amor de Jesus, que através do sangue dele nos reconciliou com o Pai. Olhando mais um pouco, nós vamos observar ainda no capítulo 2, que a riqueza, a suprema riqueza da graça de Deus, também é manifestada quando ele muda a nossa expectativa. O verso 8 vai dizer assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto, ou seja, a fé, não vem de vós. É um presente, é um dom de Deus. Ou seja, a nossa realidade, irmãos, morte espiritualmente, inimizade contra Deus e descrença no nosso coração. Nós não conseguiríamos nem crer em Deus por nós mesmos. O homem natural, ele, por mais que ele tenha o senso de Deus, por mais que ele tenha a semente de Deus no seu coração, a lei de Deus gravada na sua consciência, ele olha para si e fala assim, não consigo acreditar num Deus desse. Eu creio em mim mesmo. Põe fé nele, mas não no Senhor. Portanto, a suprema riqueza da graça de Deus é demonstrada quando ele nos dá a fé salvadora. No lugar, no contraste com essa falta de fé, ou com essa desesperança. O verso 11 ainda vai dizer, portanto, lembrai-vos de que outrora, vós que eram gentios na carne, chamados incircunciso, por aqueles que se intitulam circunciso, na carne, por mãos humanas, naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa. Presta atenção nessa última frase. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. A suprema riqueza da graça de Deus é manifestada num lugar onde não tem esperança, num lugar que está em desesperança, num lugar que está sem Deus no mundo, abrindo a porta da fé salvadora como dom que vem de Deus, nos permitindo crer naquele que nos salvou. A suprema riqueza da graça de Deus é manifesta no contraste de pegar corações secos, corações duros, e transformá-los em um coração suscetível ao toque do Espírito, como Ezequiel 36 vai nos dizer. É pegar pessoas que estavam em sequidão de vida, como o Vale dos Ossos Secos, no Isaías 37, e transformar num exército cujo Espírito Santo foi soprado para vivificar esse exército e fazer desse exército um instrumento nas mãos de Deus. Aonde havia sequidão, aonde havia desesperança, onde havia a falta de Deus, agora a fé salvadora, que vem do próprio Pai, inunda o nosso ser e simplesmente nós começamos a crer naquele que nos salvou. Isso é manifestação da suprema a riqueza da graça
de Deus. Se não fosse a ação de Deus na sua vida, nem para que crer você presta. Nem para reconhecer a grandeza desse amor você teria condições. É suprema riqueza da graça. O verso 9 que nós não lemos ainda vai dizer, né? Não de obras para que ninguém se glorie, para deixar claro que não havia absolutamente nada em você que te colocasse próximo de Deus. É algo que vem dele, como Ezequiel 37:14. Eu, o Senhor, foi quem? Fiz. Eu, o Senhor. Toda a obra da salvação é realizada por Deus, irmãos. Porque se Deus não nos atraísse com amor, não nos atraísse com a sua graça, nós continuaríamos andando como todos os demais ainda andam, nas suas práticas pecaminosas, na sua rebeldia, na sua desobediência, inclinados segundo o curso desse mundo, sobre a potestade do príncipe do ar, inimigos de Deus, sem esperança e sem Deus no mundo. Se estamos aqui, se reconhecemos que existe um Deus e desejamos conhecê-lo mais, amá-lo, servi-lo e adorá-lo, é porque Deus já trabalhou em nosso coração, nos concedendo a fé salvadora. Ou seja, mostrando a suprema riqueza da sua graça, tirando uma realidade de desesperança e colocando fé, confiança e esperança no lugar. Manifestação da suprema riqueza da graça de Deus. Olhando mais à frente, nós vamos observar aqui no verso 14 a seguinte relação. Porque Ele é a nossa paz. Ou seja, antes nós estávamos em inimizade, né? Em solidão, separados. Ele é a nossa paz. O qual de ambos, falando dos judeus e dos gentios, fez um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, ou seja, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, em si mesmo, ou criasse em si mesmo um novo homem, uma só família, um só povo, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, e por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, ou seja, os gentios, e paz também aos que estavam perto, ou seja, os judeus. Porque por ele, ou seja, por Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos. Vocês não estão mais sozinhos nesse mundo, vocês não estão mais apartados, vocês não estão mais em inimizade, vocês não estão mais separados por um muro. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas agora vocês estão juntos, concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Mais uma manifestação da suprema riqueza da graça do Senhor. A adoção em família, ao invés de separação, ao invés de inimizade, ao invés de solidão, ao invés de inimizade, guerra e conflito, agora fazendo parte de uma só família, a família de Deus, como concidadãos. Não existe mais Israel e os gentios, não existe mais Israel e a igreja como se fosse comunidades distintas e separadas, mas um só povo debaixo da obra de Cristo. Nós, segundo Paulo, em Abraão, tendo crido em Cristo, em Abraão fomos feitos um só povo, e as promessas de Abraão recaem sobre todos aqueles que creem em Cristo, porque somos um só povo, uma só nação, um povo de propriedade exclusiva, como vai dizer Pedro, né? Deus lá em Pedro, no capítulo 2, verso 9. O mesmo Deus que nos constituiu sacerdotes, é o mesmo Deus que nos uniu a um só povo, a uma só nação, para proclamarmos as suas virtudes. Isso é manifestação da riqueza da graça de Deus, irmãos. Nós, que durante toda a história éramos contados como pessoas distintas da aliança, que não estávamos relacionados na promessa, separados da comunidade dos santos,
separado das promessas de Deus, através da suprema riqueza graça do Senhor, pela obra de Cristo, nós fomos atraídos. E nós nos achegamos a essa família, a família de Deus, ao invés de ficarmos separados. Por isso vocês não são mais estrangeiros, não são mais peregrinos, mas são concidadãos dos santos, de todos aqueles que foram atraídos, alcançados pelo grande amor de Deus, vivificados pelo Espírito Santo e perdoados pela obra de Cristo. Essa é a manifestação da sua suprema riqueza, da sua graça. Ou seja, nós não estamos sozinhos no mundo, nós temos um Deus, nós temos esperança, nós temos Cristo, nós temos uma família, nós temos um povo, nós podemos nos reunir, aonde quer que você esteja no mundo, sempre haverá um grupo pronto a se reunir para louvar e bendizer aquele que nos amou em Cristo Jesus. Isso é fazer parte de algo maior do que simplesmente uma comunidade específica de uma igreja local. Isso é nos conduzir a fazer parte de uma expectativa numerosa, como Ezequiel viu lá no Vale dos Ossos Secos, dizendo que o número de pessoas era algo tremendo, numeroso, extremamente numeroso, apontando para essa comunidade, esse exército daqueles que foram vivificados no Espírito, alcançados pela graça e reconciliados com Deus numa só e única família, a família de Deus. Além disso, irmãos, além de Ele nos tirar da morte dando a vida, além de nos tirar da inimizade, mostrando o seu grande amor, além de nos tirar da desesperança, aplicando a sua fé salvadora, além de nos tirar da separação, da inimizade, da solidão e nos trazer por um contexto de família, o Senhor continua manifestando a sua riqueza, a riqueza da sua graça, quando Ele também nos tira da irrelevância. Veja o que diz o verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para o quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Antes de Cristo, irmãos, uma vez que estávamos mortos, tudo aquilo que nós fazíamos não tinha valor algum, era irrelevante. Por mais boas obras que você tentava fazer, tais obras não tinham valor algum. Porque a obra de um morto não vale. A boa ação que um morto vai, mas eu vendia, dava metade do meu salário, comprava cesta básica, ajudava todo mundo. Você estava em Cristo? Não. Então tudo isso não valia nada. Porque você não é salvo por obras, ele já disse no verso 9. O valor das nossas realizações só se tornam relevantes quando são realizadas em Cristo, uma vez que eu já fui vivificado nele. Veja o verso 20. Ele diz no 19 que somos da família de Deus, e ele continua, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo, a pedra angular. Ou seja, tudo aquilo que os ensinos dos apóstolos e profetas dão, apontam para Cristo como fundamento. E o que somos e o que realizamos só tem valor quando realizado sobre este fundamento, que é Cristo, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Ou seja, as obras que você realizava sem Cristo não te conduzia a nada, você continuava morto, você continuava separado, você continuava irrelevante. Mas agora em Cristo te conduz à maturidade para se tornar cada vez mais um templo para o Senhor, um santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Ou seja, a suprema riqueza da graça de Deus em Cristo Jesus também é manifestada no contraste quando Ele nos dá um propósito nesta vida que supera a irrelevância que tínhamos quando estávamos sem Deus. Quando estávamos sem Deus, irmãos, mesmo que realizássemos tudo, isso não contaria como absolutamente nada.
Somente sob o fundamento de Cristo Jesus é que as nossas realizações tendem a gerar maturidade e crescimento para que, como templo do próprio Deus, a nossa vida possa se encher cada vez mais da habitação do Senhor. Alguém que não tinha relevância nenhuma é feito agora um instrumento da ação de Deus. Como nós cantamos, você que não tinha relevância nenhuma, agora em Cristo, você se torna as mãos e os pés do Senhor. O que você faz para a honra e glória dEle, para a exaltação dEle, para o crescimento do nome, da exaltação do nome dEle. Agora sim temos um propósito, glorificarmos a Deus. Antes, mortos, não glorificamos nem a nós mesmos. Mas na manifestação da suprema riqueza da graça, Deus pega alguém que não tem valor, que não tem relevância nenhuma, e faz desse sacerdote para apresentar a Deus sacrifícios agradáveis. Você que não tinha nenhuma relevância na sua pequenez, na sua incapacidade, agora sim tem. Não porque você se tornou o super do super, mas porque em Cristo o mínimo que você faz tem valor. Paulo vai dizer que no Senhor a nossa obra nunca é vazia, nunca é em vão, nunca é vã. Tudo que fazemos não é desprezado, porque é feito em Cristo. Então, por menor que seja o seu feito, apesar das suas limitações, das suas dificuldades, dos seus problemas, o fato de ter sido alcançado pela suprema riqueza da graça de Deus, um detalhezinho apenas na sua vida, se transforma numa grande obra para a glória do Senhor. Não é a quantidade de coisas que você vai fazer, irmãos, mas é o fazer ciente de que está fazendo porque Deus preparou as boas obras para que andássemos nela. Porque o próprio Deus nos deu isso como propósito. Eu fico imaginando alguns personagens bíblicos, dos quais eu entendo que viveram uma vida inteira para apenas um evento. Você já imaginou? Você viver a sua vida inteira só para um evento específico? Alguns personagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento apontam para isso. Um deles é Simeão. Ou Simão, né? Simeão mesmo. Que estava ali no templo, simplesmente aguardando o dia em que os pais de Jesus viriam apresentá-lo ao Senhor, para que ele pudesse ver a salvação de Deus manifestada na encarnação do Messias. Olha que situação. O cara viveu a vida inteira só para ver Jesus encarnado e ainda bebezinho. E para chegar para o pai e para a mãe e falar assim, esse menino está reservado aqui uma grande coisa para ele, tanto para a salvação quanto para a condenação. É a única coisa que a Bíblia registra a respeito desse nosso irmão do passado. A vida inteira dele. E diz a Bíblia que ele já era velho. Ficou aguardando toda a sua vida, indo no templo todos os dias, até que o Senhor tocasse e dissesse para ele, esse aí é o Messias. E ele então tomasse Jesus nos braços, ainda bebê, e glorificasse a Deus, declarando, os meus olhos viram a tua salvação. Pode me recolher agora. O propósito para o qual o Senhor me deu já foi cumprido. Irmãos, nós não sabemos qual que é o propósito de Deus, mas Ele nos tirou da irrelevância. E às vezes uma pequena obra que Deus ainda vai permitir você realizar lá na frente, seja o grande motivo do fato dele ter te salvado dessa geração corrupta e má. Nós não sabemos. Por isso não podemos colocar peso demais nas nossas costas. Jesus veio nos aliviar. É assim que ele diz. Mas o que devemos é entender que seja o que fizermos, em qualquer situação, em qualquer contexto,
precisa ser feito dentro do propósito de glorificar ao Senhor, de fazer as boas obras que Deus preparou para que andássemos nela. Não foque a sua limitação. A suprema riqueza da graça de Deus já tirou você da irrelevância. Sem Deus, realmente, você não valia nada. Você não tinha relevância nenhuma. Tudo que você fazia não tinha valor algum. Mas agora em Cristo é diferente. Você está fundamentado. E a pequena coisa que você faz dentro das obras que Deus preparou para que você andasse nela é manifestação da riqueza graça de Deus, da suprema riqueza graça de Deus. Então, aquilo que Salomão vai dizer dentro de uns princípios, né? Tudo que tiver à mão para fazer, faça. Da melhor maneira que você possa. Ou como Paulo vai dizer, quando exorta os escravos, tudo que você tiver que fazer, faça como se estivesse fazendo para o próprio Deus, e não a homens. Isso é ser retirado da irrelevância e dado um propósito, mesmo que a sua vida ainda continue sendo um escravo, como era o contexto de Colossenses, é o contexto aqui de Éfeso, quando Paulo vai chamar a atenção dos servos, dos escravos, a glorificar ao Senhor. Porque mesmo na condição que ele está, ele tem o propósito de glorificar a Deus. Então não importa, muita gente fala assim, se eu tivesse muito dinheiro eu ia ajudar ao Senhor. Nossa, eu ia investir em missões, eu ia fazer isso ou aquilo. Não, Deus não está preocupado com a sua condição. Deus está preocupado com a realização do propósito. Faça as obras que o Senhor tem colocado na sua mão, porque Ele te tirou da irrelevância e te trouxe para um propósito maior, de andar nas boas obras que Ele mesmo preparou para que você andasse nela. Veja, irmãos, a suprema riqueza da graça do Senhor é manifestada, inclusive nos dando esse propósito de vida para a honra e glória do nosso Deus. Desse modo, nós vemos que Deus quis mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, nos ressuscitando para a salvação em Cristo, nos garantindo as bênçãos celestiais, fazendo-nos assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nos criando para as boas obras que Ele mesmo preparou para que andássemos nela, nos reconciliando através do sangue de Cristo em uma só família, com acesso ao Pai em um só Espírito, e nos dedicando para que cresçamos como templo em comunhão com Deus, sob os fundamentos do ensino de Cristo, através da igreja, sobre os ensinos dos apóstolos e dos profetas, todos juntamente como família de Deus. Dito isso, nós podemos concluir falando que a suprema riqueza da graça de Deus deve nos conduzir a algo. Não é simplesmente para nos encher do conhecimento de que Deus age poderosamente na salvação do começo ao fim. Não é simplesmente para dizer que éramos tal coisa e que agora em Cristo somos diferentes. Mas o que de fato então podemos concluir quando nós somos confrontados pela realidade que éramos e pela manifestação da suprema riqueza da graça de Deus em Cristo Jesus? O que podemos concluir? Primeiro, que o apóstolo Paulo, ciente da nossa condição natural e da mesma condição de todos os demais, ensina o crente, ou aos crentes, a tomarem conhecimento, primeiro, da realidade que eles estavam sem Cristo, para entender qual a largura, o comprimento, a altura e profundidade, ou seja, o tamanho do amor e da bondade de Deus manifestada na suprema riqueza da sua graça em Cristo Jesus, nos salvando pela graça e não pelas obras. Se você dá uma olhadinha aí um pouquinho mais à frente, no capítulo 3, Paulo vai usar isso como conclusão, né? O verso
de número 17, do capítulo 3, 17 e 18, vai dizer assim, até o 19. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o quê? O amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O propósito do apóstolo Paulo em revelar qual era a nossa condição e mostrar qual a suprema riqueza da graça de Deus aplicada na nossa vida, é para que você compreenda a altura, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, ou seja, o tamanho do grande amor de Deus por você, que foi alcançado em Cristo Jesus, uma vez que ouviu do Evangelho da salvação, tendo nele crido, e foste selados pelo Santo Espírito de Deus. Agora, conhecer a respeito da largura, comprimento, altura e profundidade, ou seja, conhecer o grande amor de Deus para conosco, ou a suprema riqueza da sua graça, gera benefícios, mas também gera responsabilidades. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo com seus leitores. Preparando aqui nos primeiros 3 capítulos, o leitor reforçando para que eles entendam os benefícios que eles receberam em Cristo, para que depois, a partir do capítulo 4, ele comece a pontuar as responsabilidades que nos pesam. O fato de você ter sido alcançado pelo grande amor de Deus e ter sido ressuscitado em Cristo pela graça, gera benefícios espirituais sobre a sua vida para toda a eternidade. Louvado seja Deus por isso. Mas não exclui a sua responsabilidade de andar de modo digno da vocação que Deus mesmo te chamou. Só que isso é assunto um pouquinho mais para frente. O que eu quero que você lembre é que não merecíamos nada. Logo, não somos melhores que ninguém. Todos estávamos mortos, como no vale de ossos secos. E foi Deus quem nos reviveu. Portanto, toda a honra, toda a glória, todos os louvores sejam dados ao nosso Deus e que possamos desejar praticar as boas obras que Ele preparou para que andássemos nela. Amém? Amém.